Ótimo, pessoal. Então, vamos lá. Essa semana vocês tiveram uma semana bem cheia de conteúdo na nossa disciplina de Física Fundamental 1, porque nós estamos chegando na semana final do nosso curso, né? Vocês sabem que nós fizemos aquele combinado, né, de trocar com a disciplina de Cálculo 2, e eventualmente ia chegar uma semana que vocês iam ter muitos conteúdos para estudar. E essa semana chegou com os conteúdos de energia potencial e conservação de energia e colisões e impulso. Então, nesse momento, eu pergunto para vocês quais foram as dúvidas que vocês tiveram na aula de energia potencial e conservação de energia. Eu sei que alguns de vocês já me escreveram lá nos comentários, e eu gostaria então que vocês trouxessem essas dúvidas para cá, para que a gente possa discutir sobre elas. Professor, Oi? tem umas questões que é para tirar a energia final e inicial, né? Fiquei com um pouco de dúvida nessa parte aí. Pronto, Cláudio. Pode continuar na sua dúvida. Pode ser que seja mais a dúvida de outra pessoa. Não, é só sobre essa questão mesmo, dessa parte de energia final e inicial, alguma coisa assim. Que eu vi numa questão aí, eu tinha um pouco de dúvida para fazer. Ok, Cláudio, obrigado. Boa tarde, Joyce, também. Vamos lá. E aí, Vamos professor? começar. Oi, não. E também eu tenho uma dúvida com relação à diferença, a diferença entre a energia cinética e a energia potencial. Porque eu vi lá que a energia potencial ela é usada nos enunciados quando tem uma altura, né? Ou não, às vezes na energia potencial de uma mola, por exemplo. Mas eu não entendi muito bem o conceito. O que é energia potencial? A diferença da energia cinética? E por que ela é meio que uma energia cinética, ela é meio que um trabalho, só que negativo. E por que isso mesmo? Tá, vou te explicar. Nessa situação, é porque, como eu falei para vocês, e até os professores na aula falam que o conceito de energia é bem complicado. Mas se a gente se ater à definição, né, do que seja, vamos começar a fazer essa revisão. No vídeo ele fala que existe uma energia geral, vamos dizer, a soma de diversas modalidades de energia, que eles chamam de energia mecânica. O que é essa soma de energia mecânica? É a soma de diversas modalidades de energia. Entre elas, a energia potencial, a energia cinética e uma outra modalidade que é a energia térmica. Lembrem que as definições lá no inglês, eles colocam a energia potencial com um tal de U, a energia cinética com um tal de K, tá? A energia mecânica como sendo a energia E, né? E a energia térmica que vocês vão ver como variação de energia interna. Só que esse conceito de energia, ele mostra que essa energia mecânica em todo o universo, sabe-se até agora que ela é constante. E aí vem nessas definições. O que seria, então, a tal da energia potencial e a tal da energia cinética? Essas modalidades de energia, Cláudio e Raj e demais alunos, elas são associadas exatamente com a sua definição de que energia potencial é uma energia que eu tenho em potencial, para fazer algo. O que é esse fazer algo? Pode ser movimentar um objeto, pode ser comprimir uma mola, ou pode ser você fazer com que os objetos provoquem movimento de suas partes. E aí é por isso que o nome é chamado de energia potencial, porque é a energia que está associada com a configuração das partículas em relação ao espaço. Como assim, Valdo? A energia potencial, ela só está associada com um sistema de posição, um sistema tridimensional, tá bom? Onde nós temos um sistema aqui X, Y e Z, e eu tenho, então, uma molécula aqui, ou pelo menos uma partícula, um objeto de uma determinada massa M, que ele está a uma determinada distância R, tá?
do meu sistema referencial, e a partir daí ele tem uma determinada configuração de valores. Ele está um determinado valor de x, um valor de y, um valor de z. Então, se ele tem essa posição aqui, e ele tem uma configuração em relação ao sistema, então eu posso dizer que esse objeto ele acumula um tipo de energia potencial que está associado à configuração dele, ou à posição dele em relação a esse referencial. Para fazer o quê, Raj? É exatamente isso que é o conceito. É uma energia que está acumulada para, no momento que for necessário, ele utiliza, ou pelo menos é utilizado para realizar um trabalho. Que, nesse momento que vocês estão vendo na Física 1, esse trabalho vai se traduzir em um movimento com base nas equações do movimento. E aí, portanto, se está associado com movimento e equações do movimento, então esse objeto vai modificar sua posição, e aí a gente já encontrou aquelas equações da posição em função do tempo, vou ter uma variação de velocidade desse objeto em função do tempo, e vou ter uma aceleração por conta disso daí. Joyce, eu sugiro você tentar aumentar, pegar o microfone, fone de ouvido para melhorar a sua recepção. Eu acho que deve ser só o seu problema no seu ou na Vitória, o áudio, tá bom? Dê uma olhada aí, se você pode modificar. Aliás, os outros estão me escutando bem ou ainda está baixo, pessoal? Tá tudo bem, professor. Ei, professor, mas, por exemplo, porque assim, eu vi o professor lá resolvendo nas aulas, e ele meio que coloca, né? Meio que a energia interna lá, a energia potencial, né? Ela fica meio que igualada à energia cinética em fórmula, meio que o contrário da energia cinética. Eu fiquei meio sem entender por causa disso, porque a energia potencial que eu conheço no ensino médio é aquela MGH, que o professor lá fez, né? Que aí tem uma altura. Mas aí, em dado momento, ele pega e iguala essa energia potencial com a variação lá da energia cinética, que seria o trabalho. Só que em negativo. E ele utiliza a fórmula, utilizando a massa, a velocidade. Sim, mas isso está certo. Porque, veja bem, a energia potencial é porque não existe só uma modalidade. Tá? Porque vai depender da força, tá? Ou da força que esteja envolvida. Se a minha força que está envolvida é a força gravitacional, então eu tenho energia potencial gravitacional. Se a minha força envolvida é a força elétrica, então eu tenho uma tal da energia potencial elétrica. Se a minha força for a força elástica envolvida, então eu tenho uma energia potencial elástica acumulada. Então, no ensino médio, vocês aprenderam a trabalhar só mais com essa força e com essa força, e essa daqui também. Já está definindo no nosso curso. Mas a energia potencial está associada com as diversas forças. A força elétrica, a força gravitacional, a força magnética. Dessa forma, essa energia potencial, Raj, ela associa-se, então, a uma energia que está armazenada para executar trabalho. E aí, por que eu estou avançando isso? Porque lá na termodinâmica, esse trabalho vai ser definido de outra forma. Lá na termodinâmica, vocês podem ter visto uma parte de um cilindro, onde esse cilindro ele tem um determinado volume. Aqui dentro vai ter uma determinada pressão, que está submetida a uma determinada temperatura inicial. E aí, se eu forneço energia a esse cilindro na forma de calor, eu posso fazer com que esse cilindro seja realizado um trabalho sobre ele que pode aumentar o volume desse cilindro ou reduzir o volume desse cilindro. E aí percebam bem, ó, de novo, é o trabalho por dentro de uma outra modalidade de energia, que é o calor. Então, nesse conceito que eles estão falando para vocês, a energia potencial, ela está associada só com a energia que eu tenha, que esse objeto, devido às suas configurações, tem para realizar alguma atividade, que é realizar o trabalho. E aí, Raj, por que então que define-se, que aí já é o slide próximo, né?
dizer o seguinte, que a energia potencial ela é definida como o negativo do trabalho, por conta da seguinte situação. Façam vocês experimentem esse teste agora. Peguem o celular de vocês e coloquem em cima da mesa, ou perto do computador onde vocês estejam. E vamos associar que na mesa onde ele está em cima, você associe que aqui eu tenho um eixo coordenado. Tá? Aqui é a mesa, aqui é o celular. Um eixo coordenado com dois eixos. O eixo X e o eixo Y. Em relação ao meu sistema coordenado, a altura dele, nesse momento, em relação ao meu eixo coordenado, que é a mesa, é 0. Tá bom? Só que se agora eu pegar esse meu celular e começar a elevá-lo de forma lenta e constante até uma determinada altura y da minha mesa, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que esse objeto a uma determinada altura y. Tá? E aí é que vem um negativo, que agora eu vou lhe convencer. Você concorda comigo que nesse celular eu tenho um peso associado a ele? Ele deve ter em torno de seus 200 gramas, 300 gramas, claro, depende do celular. Quando eu puxei esse celular de forma lenta e constante, eu apliquei uma força que fosse comparável à força-peso. E aí lembra da primeira lei de Newton, que se a somatória das forças resultantes no corpo for igual a 0, ou o corpo está parado, ou ele está se deslocando com velocidade constante. Então, nessa situação, essa força F que eu estou aplicando, elas têm pelo menos um valor idêntico ao valor da força-peso. E esse objeto, então, ele vai passar e chega nesse momento aqui, nesse ponto Y. Se ele chega nesse ponto Y, aí vamos lá. Vamos ver os vetores que eu tenho associados. Eu tenho o vetor, aí vem lá, quem é o trabalho da força gravitacional? É o escalar da força gravitacional, escalar com a distância, que aqui será o ΔY. Então, a força gravitacional aqui está representada pelo peso do objeto. Escalar com ΔY. Mas para onde está apontado o peso? Para baixo. Para onde está apontado o deslocamento? ΔY. Para cima. Então, a gente já sabe que entre esses dois vai ter um ângulo de 180 graus e o cosseno de 180 graus é o valor menos 1. Só que aí, se você calcular esse trabalho, é um negativo desses valores. Mas você concorda comigo que agora o teu celular ele acumulou uma determinada energia potencial? Que energia potencial é essa? A energia potencial sai daqui até essa nova posição. E pela equação da energia potencial, que até dá aqui essa integral que você calcula, por essa integralzinha, por conta da força, bem simples. Então, se você pegar a integral de menos a força-peso, que depende de y, dy. Isso aqui é o trabalho da força, energia potencial gravitacional. Vou colocar como variação da energia potencial. Partindo de um y0 até um y qualquer, que eu vou chamar aqui. Então, a variação da energia potencial é igual a menos a integral de mg dy. De y0 até um y qualquer. Então, a variação da energia potencial vai dar um negativo de quem? Tirando isso daqui, fica mg vezes o dy aqui, que é o ΔY, vai ser quem? Y final menos y inicial. Tá certo? Pronto. Então, professor, não posso dizer que a energia potencial e a energia cinética são as mesmas. Porque o cálculo é o mesmo, né? Então, aí é onde é que eu quero chegar. Que aí você vai chegar no final da conservação da energia. Se eu acumulei energia potencial, que aí vamos saltar logo para cá, né? Que é determinada por isso aqui, produto da massa, produto da aceleração gravitacional e a altura que ele está, eu tenho energia em potencial para realizar alguma coisa. E o que é que ele vai realizar? O trabalho. No momento que eu soltar o meu celular,
Agora ele vai reduzir a sua altura em relação ao meu sistema de referência. Vocês concordam comigo? Quando eu reduzo a altura, a energia potencial vai estar aumentando ou vai estar diminuindo? Diminuindo. Exatamente. E se está diminuindo, e a energia do universo é constante, para onde vai essa energia? Vai para outra modalidade de energia, que é a energia, pronto, exatamente, Rádio. É a energia cinética. Então, eu perco a energia potencial e transformo em energia cinética, que está associado ao movimento. E aí ele começa a ganhar energia cinética. E como a energia cinética, a equação dela é 1/2 de m vezes a velocidade ao quadrado, cada vez que eu ganho mais energia, mais velocidade esse corpo vai ter. Até finalmente chegar lá no solo e parar. E aí, claro, quando parar, nem eu tenho energia potencial, nem eu tenho mais energia cinética. Então é por isso que eu fiz essa digressão, Raja, primeiramente para que você compreenda que a energia potencial do trabalho está associada ao negativo, que você teve que realizar trabalho para botar ele nesse ponto. Mas uma vez que ele chegou nesse ponto, que eu acumulei energia potencial, na hora que eu deixar ele solto na nossa atmosfera, devido à força gravitacional, ele vai agora entrar em movimento. Pronto, Pedro Martins. E aí o que acontece? Você transforma em calor e energia sonora, que aí você pega toda essa energia e vai transformar em outra modalidade. O calor, que na verdade é a transferência de energia devido à diferença de temperatura entre dois ambientes, e a energia térmica, a energia sonora, que você acaba vibrando o ar e fazendo com que as ondas, né, as ondas mecânicas sejam propagadas. Mas só lembrando, vocês vão ver lá no Física 2, eu espero que sim, que as ondas não carregam matéria. Carregam o quê? O que é que as Energia. ondas... Exato. De onde vem essa energia? Pronto. Então, para vocês verem como esse universo é interessante, é bacana. É a conversão de uma antiga modalidade de energia, que se transforma em energia cinética, que depois se transforma em calor, e energia sonora, que vai ser as ondas que se formam. Tá bom? Então, você tem isso daí. Pode sim, Raj. O Raj está perguntando aqui. Deixa eu só ver de novo aqui a pergunta. Professor, e no caso de inércia, na qual a soma das forças é nula, não se pode ter energia potencial, certo? Isso em um meio horizontal. Não é verdade, Raj. Porque, por exemplo, se você, aliás, na verdade, se você estiver no meio horizontal, tá bom? Você pode ter uma modalidade de energia. Se esse objeto estiver se deslocando, tá? Com uma determinada velocidade. E aí você tem energia cinética. Mas em relação à energia potencial, você não tem energia potencial. Ok? Então, o corpo pode estar se deslocando com velocidade constante, sim. Tá? E aí, se você tem velocidade constante, você consegue determinar a energia cinética desse objeto, mas ele não vai ter energia potencial. Tá certo? Ei, professor, Ou não? eu tenho uma dúvida quanto ao cálculo do trabalho, quando o movimento é constante, porque quando a gente vai utilizar a fórmula, aí a aceleração é zero, não é não? Porque o movimento é constante. Sim, o movimento constante, a aceleração é zero e velocidade constante. Aí qual é a Aí dúvida, Luisaldi? quando vai usar a fórmula lá do trabalho, aí zera a equação, não zera não. Mas qual é a equação do trabalho? Aquela da ficar a força vezes o deslocamento dele, vezes que usa aceleração, professor. Deixa eu só apagar aqui. Vamos lá. Lembrando, então, essa equação aqui é do trabalho. O trabalho de uma força qualquer é igual à própria força escalar deslocamento ΔX. Tá? Aí quando vai usar a força Sim, da entendi. aceleração vezes a massa. Massa vezes a aceleração. É isso, né? E aí, portanto, fica massa vezes a aceleração ΔX. Tá bom? É isso que você quer dizer? Isso, aí quando substitui a aceleração por zero, aí Tá. o trabalho... Pronto. Aí, nessa situação, o que é que você vai ter? Veja bem. Vamos colocar um exemplo fictício aqui. Eu entendi o que você quer dizer. Aqui, pessoal, são as forças resultantes
Lembrem bem, isso daqui é a força resultante. Então, se você tiver uma força resultante sobre esse objeto, ele vai se deslocar pelo ΔX, tá? E se tem uma força, você sim vai ter uma aceleração, mas uma força resultante. Porque eu posso também fazer da seguinte formato, ó, e agora eu já sei qual é essa dúvida. Se eu tiver essa força aqui, F1, e nesse mesmo objeto, uma força F2, objeto de massa M, tá certo? Então, o que vai acontecer? Esse objeto, do jeito que está aqui, tem duas forças submetidas, F1 e F2. O trabalho da força F1 está nesse sentido do deslocamento, tá certo? Portanto, se elas estão no mesmo sentido, eu teria um trabalho positivo. Contudo, o que é que acontece com essa força aqui? Ela está contrária ao movimento. Então, quem é o trabalho da força F2? É um trabalho negativo. Sendo um trabalho negativo e as forças aqui estão no mesmo corpo se anulando, o que vai acontecer com o trabalho sobre esse objeto? O trabalho vai ser, por conta da força resultante, vai ser igual a zero, mesmo você tendo essas duas forças. Porque a força resultante aqui vai ser zero. Entendeu? Era isso a sua dúvida, Lisaldi? Ou você queria botar esse objeto aqui em movimento? Você pode também colocar em movimento. Só que quando você coloca em movimento, a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, então eu posso dizer o seguinte: se a velocidade é constante, a minha aceleração é zero, e, portanto, eu não tenho nenhuma força resultante atuando sobre ele. E aí, como é que eu calculo o trabalho? O trabalho é o produto da força resultante pelo deslocamento ΔX. Eu tenho deslocamento ΔX? Tenho, mas eu não tenho força resultante. Portanto, o trabalho é zero, exatamente porque eu não tenho uma força resultante sobre esse sistema. Pronto, ok. Ótimo, espero que tenha ficado... Ei, professor. Pois não. Então, assim, eu não posso ter um trabalho... perdão. Eu não posso ter energia potencial em meio horizontal, você afirmou, certo? Então, assim, por exemplo, quando eu tô no meio vertical, né, eu tenho uma certa altura e eu vou ter energia potencial ali. Mas isso você considera que não tem nenhuma força normal sobre aquele objeto, né, que ele está iniciando a queda dele, no ponto zero, seria isso? Pode ser, mas o bom da energia é que você pode encarar, mesmo ele tendo com velocidade inicial, ele ainda vai ter energia cinética. Por exemplo, vamos colocar aqui um Não, objeto. é porque assim, como ele está lá em cima, a gente supõe que alguma coisa está segurando ele e ele tem aquela potência para cair, né? Ou não é isso? Sim, entendi. Vamos lá, você tem um objeto aqui, que tem uma mãozinha aqui segurando ele, né? Então, uma determinada altura y em relação ao meu referencial. Tá? Enquanto tem essa mãozinha aqui, o que vai acontecer? Esse objeto só vai ter energia potencial, devido à força gravitacional, que é o peso desse objeto. Ok? Mas professor, aí nesse caso aí não tem uma energia, uma força normal que está anulando o peso, não? Na verdade, não é a força normal. É uma tração, não? É uma força que a tua mão está exercendo para compensar a força-peso. Mas aí vem a pergunta. Aqui vai ter energia cinética? Não. Mas vai ter energia potencial. Mas a energia potencial não seria a massa vezes não seria o peso resultante, né? Seria a força resultante vezes a altura aí, que no caso seria o peso, não? Não, cuidado, não é. A energia potencial não é a força resultante, é o peso do objeto. Tá certo? Ah, Por sim, quê? entendi. Porque se eu aplicar uma força aqui, ó, na mão bem maior, o que vai acontecer? A minha força resultante não está equilibrada e o objeto vai continuar a subir. E quando ele continua a subir, Raj, o que vai acontecer? Ele se distancia mais do solo e vai ganhar mais energia potencial. Tá? A energia potencial está associada ao objeto.
não a força que está fazendo com que ele fique naquela posição maior. É a posição do objeto em relação ao referencial. Ok? Ótimo. Então, professor, então, no caso da energia cinética, no caso do meio horizontal, ele não tem energia potencial porque ele depende de alguma coisa, alguma coisa que empurre para conseguir um trabalho, seria isso? Uma energia cinética. Por isso que não tem potencial. Não, porque se ele estiver na horizontal e você adota a horizontal como sendo seu sistema de referência, aqui, ó, se ele está no linha do zero, ele não vai ter energia potencial porque ele não tem altura em relação àquela sistema de referência. Então, posso estar aqui, posso estar nesse ponto ou nesse ponto, com velocidade 1, velocidade 2 e velocidade 3. Então, aqui eu só vou ter uma energia cinética 1, uma energia cinética 2 e uma energia cinética 3. Então, a energia potencial só considera a altura, né? Só. Então, por exemplo, vamos pegar esse corpo aqui que você colocou, vamos soltar aqui e ver um ponto que está em Y dividido por 2, na metade dessa altura. Nesse ponto aqui, esse objeto vai ter uma determinada velocidade y de queda, tá certo? Que aqui a velocidade inicial era zero, e ele está caindo com aceleração de g, cujo módulo é o 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, tem uma aceleração. Então, aqui nesse ponto, ele tem uma energia potencial associada a quem? Ao produto da massa do objeto, da aceleração gravitacional e da altura que só está na metade dele. Só que, como ele tem uma velocidade, ele também tem uma energia cinética, que vai depender de 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. Ok? Mais dúvidas? Ótimo. Ei, Então, pois não. essas dúvidas aí como foram, né? Pois não, Cláudio. Essas dúvidas aqui contam como foram, né? Tomara que conte. Não, essa daqui? Não. Ah, o fórum é lá no fórum, não é essa daqui, não. Pode você Responde pode esse colocar lá no fórum. fórum também, Cláudio, para você discutir com os seus amigos, tá bom? Ei, professor, você viu a mensagem que eu mandei lá nos comentários lá da segunda parte da coisa lá dos vídeos? Que sem querer eu mandei a Mandei. lista. Aí eu queria que você cancelasse lá na segunda parte. Pois é, eu até mandei uma mensagem para você já dizendo que você tentasse resubmeter a lista por lá, tá? E aí, se não desse certo, aí você me manda por e-mail. Pois tá, muito obrigado. Nada. Vamos lá. Então, continuando. O que seria, então, Cláudio apertado, o que é a variação? Então, deixa eu só tirar essa poluição aqui. E aí, agora eu vou colocar de novo uma situação que dá para você resolver pela modalidade da energia, tá? E aí a gente pode dizer que a gente tem um objeto em queda livre, que aqui, ó, agora ele está com determinada velocidade VA, não está partindo mais do repouso, e está na altura YA. Aqui ele está com a velocidade VB, YB, e bem aqui na iminência de chegar no solo, com a velocidade VC e a altura YC. Então, nesses pontos aqui, no ponto A, tanto eu tenho uma energia potencial associada ao ponto A, que é o mg YA, quanto a energia cinética, que é 1/2 de m vezes VA ao quadrado. No ponto B, eu também tenho as mesmas configurações. A energia potencial em B é o mg/YB e a energia cinética é 1/2 de m VB ao quadrado. E aí, se eu quiser saber qual foi a variação de energia potencial entre esses dois pontos, entre o ponto YB e o YA, então faço um delta, que é a variação da energia potencial. E aí, a variação da energia potencial é sempre a energia potencial no ponto final, no ponto B, menos a energia potencial no ponto A. Então, a variação, viu, Cláudio? A energia potencial é no ponto B, mg YB menos
mg YA. Colocando o mg em evidência, eu tenho que é o YB menos YA, e que nos livros textos dizem exatamente que é a diferença de altura entre esses dois pontos, que eles chamam simplesmente só de H, ou aqui no Regic, que agora eles já corrigiram, chamam só de Y, ou delta Y. Então, delta serve para você ver essas variações. E aí vamos fazer um cálculo de cabeça bem simples. Tá? Vocês concordam comigo que para esse sistema aqui, a massa do objeto em A é a mesma, que em B, e no ponto C. Tá bom? A aceleração gravitacional também é a mesma. Mas o que aconteceu com o valor da altura do YB e do YA? Vocês vão concordar comigo que a altura do YB é menor que a altura do YA. Sendo assim, é como se eu dissesse que aqui o YA eu tivesse o valor da altura de 20 metros e agora eu coloquei a altura de 10 metros. Então, se eu pegar o YB menos YA, seria o valor de 10 metros, que é o YB, menos a altura do YA, é 20. E resultado, menos 20. Portanto, a energia potencial, a variação da energia potencial, nesse caso, seria menos 20 multiplicado pela massa pela aceleração gravitacional, que daria um valor negativo. Pode isso, Valber? Pode. E vai de encontro com o que o Raj tinha perguntado. Onde é que entra esse negativo? É porque o teu objeto está perdendo energia. E que tipo de energia? Potencial. Agora vamos olhar para a energia cinética. Quem é a variação da energia cinética desse objeto da queda de A para B? É a energia cinética no ponto B menos a energia cinética no ponto A. Então, a variação da energia cinética nos dá que é 1 meio de mVb ao quadrado menos 1 meio de mVa ao quadrado. Então, a variação da energia cinética nos dá que é 1 meio de m que multiplica Vb ao quadrado menos Va ao quadrado. E da mesma forma, o que acontece? A velocidade desse objeto em A já foi colocada aqui. É uma velocidade menor do que a velocidade em B. Ora, se a velocidade B é maior, na hora que ela levar ao quadrado e subtrai alguma coisa menor, isso daqui dá um valor positivo. E sendo positivo, a variação da energia cinética também é positiva. E aí, portanto, para onde foi, então, aquela energia potencial? Aí vocês viram exatamente que perdi energia potencial, mas transformei isso aqui em energia cinética. Certo? E professor, a avaliação da energia cinética pode ser calculada também pelaquela fórmula do trabalho? Pode, porque pela relação trabalho-energia nós vamos ter que o trabalho é igual à variação da energia cinética, mas o trabalho também é igual a menos a variação da energia potencial. Tá certo? E aí é que entra o próximo slide, Lisaldi, que é exatamente associar tudo isso daqui a uma outra modalidade de energia, que é a energia mecânica. Porque se trabalho e energia cinética é igual a trabalho menos energia potencial, eu posso dizer que a variação da energia cinética é igual a menos a variação da energia potencial. Passando por outro lado, eu tenho que a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial vai ser, que aqui a gente pode dizer que é igual a zero. Mas o zero, vocês concordam que é um número? E que é um valor constante? Então, o somatório da energia cinética mais o somatório da energia potencial me dá um valor que é constante. E esse valor constante é chamado de energia mecânica do meu sistema. Tá? Então, isso só vale, né, no sistema isolado, se as forças forem conservativas, e esse o princípio aqui é o princípio da conservação da energia mecânica. Então, que a energia cinética no ponto 2 mais a energia potencial no ponto 2 é igual à energia cinética do ponto 1 mais a energia potencial do ponto 1. E aí, como eu falei para vocês, a variação dessa energia mecânica é um valor, né, que é zero, afinal, em forças conservativas, e nós temos isso daí. Ok? Esse vai ficar como um título de curiosidade para vocês, calcular a energia potencial elástica, bem simples, a partir daquela integral.
Vocês viram comigo, ó, que a variação da energia potencial é igual a menos a integral de x1 até x2, olha só, de f de x dx. E se eu tiver a força elástica, que é a menos kx, na hora que eu coloco dentro dessa integral, você vai ter o quê? Nós vamos chegar nesse resultado, que é a mesma coisa que o trabalho da força elástica, em meio de kx ao quadrado. Certo? Dúvidas, pessoal, até agora? Professor, Pois não, Robson. você vai falar sobre forças dissipativas e energia interna hoje? Não, eu não vou abordar isso na nossa disciplina hoje. Porque eu vou trabalhar com vocês só forças conservativas. Forças dissipativas, por exemplo, a força de atrito, que muitos de vocês lá no fórum acharam a... Não se preocupe, pessoal, não respondi o fórum, mas na verdade eu olhei lá as respostas de vocês. Acharam a força maravilhosa, né? E realmente é. A gente aprende que a força de atrito é algo muito ruim, enquanto na verdade é o contrário. Se não fosse a força de atrito, muitos dos processos do nosso universo não existiriam. Tá? E aí, a força de atrito é um tipo de força dissipativa, porque ela vai dissipar energia. E vai simplesmente aquecer os objetos. E aí entra a energia interna. Só a título de curiosidade, por exemplo, para quem gosta de carros, quem gosta de motores, os motores, né, a combustão interna, eles utilizam a gasolina, ou álcool, GNV, ou querosene, para ser o seu meio de produzir uma explosão controlada dentro daquele motor. Então, o que é que acontece? Acontece que na gasolina, no diesel e o que vai, eles, dentro daquela fluido, existe uma energia potencial. Uma energia potencial química que está pronta para realizar um trabalho. Então, eu tenho uma energia potencial química que, no momento que eu tiver as condições certas, por exemplo, o fluido de combustível mais oxigênio, e ter uma centelha, né, uma faísca, você tem uma explosão controlada. Então, você vai pegar aquela energia potencial química e vai conseguir transformar em outra modalidade de energia, que é a modalidade de movimentação dos pistões do motor. Beleza. Só que nesse processo, esses pistões, eles estão dentro do motor e vão se atritar com a superfície do motor. Se você vai ter atrito, aí, Robson, o que acontece com atrito? Ela não é força conservativa, é uma força dissipativa. Vai fazer com que parte da energia química que devia ser utilizada para o movimento vai ser puramente utilizada só para aquecer o motor do carro. E é por isso que vocês pegarem, então, no motor do carro, a moto, vocês verem, botarem para funcionar, depois de um tempo você vai ver que o motor está quente. Então, parte da gasolina que você abasteceu aquele carro, aquele automóvel, está sendo utilizada só para aquecer o motor do carro por conta dessas forças internas. E os outros, o restante está sendo utilizado para a movimentação. Para vocês terem uma ideia, bons motores conseguem aproveitar até 40% do combustível. Isso quer dizer, para 1 litro de combustível que é abastecido, apenas 400 ml é utilizado para o deslocamento. O resto é tudo desperdiçado esquentando o motor do carro, por conta de forças dissipativas, Robson. Mas aí, como falei para vocês, né, não vou abordar porque a gente não tem tempo para falar sobre elas aqui. Tanto que eu só abordei isso daqui para vocês. Ok? Tranquilo, Robson? Pronto. Também, da mesma forma, Raj, por que é utilizado o? Porque é um termo que, na convenção em inglês, ele prefere utilizar o valor de U para energia potencial e K para energia cinética. Vem do termo em inglês, tá?
É só de U de potencial e K de energia cinética, só por isso. E aí, como esses livros, nós utilizamos livros, são traduções do inglês, e aí continuam então essas mesmas letrinhas. É por isso que eu tento utilizar outras letras. Porque nós temos uma literatura que é boa também aqui no Brasil, para estudar física, que não aborda esse conceito. Tá bom? Mas só quem escreveu o livro, prefiro colocar energia potencial como U. Por que o Ramalho Nicolau Toledo? Porque no livro do ensino médio, é nada mais algumas vezes uma cópia dos que tem nos livros do ensino superior. E se você pegar, por exemplo, o curso de Física Básica do Moisés, eu não estou com ele aqui, já não utiliza, algumas vezes, essa anotação. Ele utiliza outra anotação. Tá? Ei, professor, mas a energia... Mas eu gosto de utilizar o talo. Pois não, pode dizer. Ei, professor, então, no ensino superior, a energia interna é representada com que letra? Porque no ensino médio, ensino médio não, nos livros que eu estudava, eu via lá que tinha lá energia interna, principalmente naquele estudo sobre os gases, sobre as coisas lá. Ele utiliza a energia interna como U, né, e não como energia potencial. Mas é porque a energia potencial interna. Energia Sim. interna, entendeu? Então, Entendi. na primeira letra que é a termodinâmica, Q é igual a W mais o trabalho. Eu acabo colocando assim. Q é igual o W mais a energia interna. O calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Isso é por isso, tá certo? Só convenção, cara. E aí, como eu falei para vocês, né, a conversão da energia, a conservação da energia é uma lei importantíssima na física, tá? Lei da conservação da energia, que diz que se um trabalho qualquer for realizado sobre um sistema, o trabalho é igual à variação da energia mecânica. E, portanto, essa energia mecânica é nada mais que a soma da energia mecânica, a energia térmica e a energia interna. Tá? E aí que se for um sistema isolado, o trabalho vai ser igual a zero, energia mecânica mais energia térmica mais energia interna igual a zero, e, portanto, chegamos nisso daqui. Tá? E, por fim, nós encontramos que a potência média, lá atrás, era nada mais que a variação do trabalho pelo intervalo de tempo. Só que nós já sabemos que o trabalho é igual à variação da energia mecânica do sistema. Portanto, posso substituir que a potência média é a variação da energia mecânica do sistema no intervalo de tempo, e a potência instantânea vai ser, então, a derivada disso daqui. Então, o limite, isso a gente já viu, do ΔE dividido por ΔT, quando ΔT tende a zero, isso daqui é nada mais que uma taxa de variação. Tá bom? E aí, com um exercício de aplicação, embora eu acho que eu não vou conseguir fazer todo o exercício por conta do avançar do tempo. Nessa figura abaixo, um carro de montanha-russa, que tem uma massa de 825 kg, atinge o cume da primeira elevação, que é esse daqui. Com a velocidade inicial de 17 metros por segundo e uma altura de 42 metros. Considera o atrito desprezível, então, portanto, trabalhar só com forças conservativas. Qual é o trabalho realizado sobre o carro pela força gravitacional? Então, lembrem bem, o trabalho sempre vai estar associado com a força. O trabalho de alguém. O trabalho de quem? Da força gravitacional, da força elétrica, da força magnética, e aí vai. Ele quer saber qual o trabalho realizado pela força gravitacional entre este ponto aqui, ó, que está apontando aqui, ó, tá? E o ponto A, que é esse aqui. Então, vamos ver, ó. Vocês concordam comigo que nessa situação, nesse local aqui, tem tanto energia cinética quanto energia potencial. Só que ele quer saber o trabalho da força gravitacional. Lembrando que o trabalho dessa força gravitacional é igual a menos a variação da energia potencial do sistema. Certo? Então, vamos lá. Nessa situação, eu posso determinar a energia potencial desse ponto. A energia potencial, que eu vou chamar do ponto zero, é o valor do m, g, vezes a altura h, devido a esse ponto zero. Tá bom? Eu chamo aqui de ponto zero. Então, aqui vai ser o valor da massa, 825,
vezes 9,81 vezes a altura está 42 metros. Por favor, faça essa conta aí para mim, só para confirmar com o meu valor. Aqui o meu deu 339.916,5. A unidade de energia, estando todo mundo no SI, é joule. Por favor, alguém confirma? Então, pessoal, vocês conseguiram fazer? Alguém confirma esse meu resultado? Bom, se vocês encontrarem outro resultado, tudo bem. Ótimo, Arthur, obrigado. Então, vamos lá. Eu quero saber primeiramente no ponto A. Mas pensando bem que no ponto A, eu estou à mesma altura H. Portanto, se é a mesma altura H, a energia potencial devido à força gravitacional do ponto A é o M vezes G vezes a H da altura do ponto A, que é a mesma altura dos 42 metros. E, portanto, 339.916,5 Joule. Portanto, a variação da energia potencial entre esses dois pontos é a energia potencial no ponto A menos a energia potencial na força gravitacional no ponto zero. Que é esse valor menos esse, e, portanto, a variação é zero. Então, se ele está na mesma altura, significa, então, que eu não tenho variação da energia potencial. E, não tendo variação da energia potencial, quem vai ser o trabalho da força gravitacional nessa situação? Vai ser também zero. Mas, Valber, o carrinho saiu do ponto zero, né, para o ponto A. Ele teve um deslocamento horizontal. Vejam bem, ele pode ter tido um deslocamento horizontal. Mas vejam que, em termos de deslocamento vertical, nessa situação, ele saiu do mesmo ponto, foi para cima e para baixo, mas voltou para o mesmo ponto. Isso significa que, em termos de variação, foi variação zero. Ah, vamos, mas na horizontal também. Por quê? Quando ele volta para cá, se vocês lembrarem bem, o carrinho de montanha-russa, ele ganha velocidade quando ele desce a montanha-russa. Quando chega nesse ponto, ele chega à velocidade máxima, só que depois ele começa a reduzir de velocidade. E quando chega nesse ponto A, quem vai ser a velocidade desse objeto? É a mesma velocidade no início, se não tiver atrito, que é de 17 metros por segundo. Ah, Valber, então quer dizer que se eu pegar a variação da energia cinética em A e em B, quanto é que vai dar? Zero. Porque é final menos inicial. Então, em termos de trabalho aqui também, nessa situação em relação à energia cinética, também vai dar zero. Tá bom? Agora, em relação ao ponto B. Em relação ao ponto B, não. A energia potencial gravitacional no ponto B é a massa vezes a aceleração gravitacional vezes a cota do YB. E aí fica o valor de 825, que multiplica 9,81, e multiplica a altura B, que é H sobre 2, que é o valor de 42 dividido por 2. E esse resultado é a metade desse daqui. E aqui nas minhas contas deu 169.958,25 joules. E, portanto, a variação da energia potencial no ponto B é a energia potencial em B menos a energia potencial no ponto zero, que é a mesma do ponto A, que vai ser exatamente o valor de ponto B, 169.958,25
958,25 menos o 339,916,5. Resultado, menos 169.958,25 joules negativos. Por quê? Da mesma forma, eu perdi energia potencial. Se eu perder energia potencial, significa que eu vou ganhar energia cinética. E no ponto C? No ponto C, se você olhar bem, a energia potencial em C é nada mais que M vezes G vezes o YC. Mas o YC aqui é zero. Portanto, a energia potencial em C é zero. E a variação da energia potencial é o valor da energia potencial em C menos a energia potencial do ponto inicial zero. E, portanto, vai dar menos 339.916,5 joule. Percebam que é negativo, por conta que eu já argumentei isso com vocês, que ele perde energia potencial. Se a energia potencial gravitacional do sistema carro-terra é tomada como nula em C, qual é o seu valor quando o carro está em B e em A? Se eu adotar isso aqui como zero, vocês concordam comigo que é como se eu estivesse subindo a minha montanha-russa? E aí, se eu estou subindo a montanha-russa, em vez de ser um valor negativo, eu estou ganhando energia potencial. Portanto, será valor positivo. Ok? E só para a gente avançar aqui, o último item, o Foxtrot, diz: se a massa M é duplicada, ele pergunta: a variação da energia potencial gravitacional entre os sistemas, entre o ponto A e B, aumenta, diminui ou permanece a mesma? Bom, se a massa é duplicada, lembrem bem que aqui, ó, a massa simplesmente ela multiplica os dois termos. Tá? Então, se ela é duplicada, a energia também vai ser duplicada. E se eu tenho uma redução da energia potencial, ela vai ser reduzida de forma proporcional. Eu deixo vocês fazerem os outros exercícios, tá bom? Das velocidades, por conta do tempo. E aqui, da mesma forma, pessoal, nesse problema 9, vocês podem aplicar e calcular a velocidade do carro com base na energia cinética. Só lembrando que a energia cinética naquele ponto, um ponto qualquer, é 1/2 m vezes a velocidade ao quadrado. Tá certo? Então, aqui você aplica diretamente nesses locais, sabendo que se ele voltou para a mesma altura, a velocidade aqui continua sendo 17 metros por segundo. Aqui você consegue calcular a energia cinética no ponto B simplesmente pelo seguinte formato. Olha, se eu sei que a variação da energia mecânica é igual à soma da energia cinética mais a energia potencial, então quer dizer que o que ele perdeu de energia potencial aqui é menos a variação da energia cinética. Então, se ele perdeu a energia potencial, quer dizer que a energia cinética ganhou energia. E, portanto, aquele mesmo valor aqui, ó, que ele perdeu do ponto A para o ponto B, que é esse daqui, ó, de menos 169.958,27, então é só simplesmente colocar aqui a variação da energia cinética é 169.000 positivo, né? 958,25 joules. E aí, pessoal, é calcular agora, sabendo que a energia cinética no ponto B, né, menos a energia cinética no ponto A, é igual a esse valor. E aí agora é só abrir as contas e encontrar isso aqui. Ok, pessoal? Alguma outra dúvida acerca desse nosso encontro falando sobre energia potencial e conservação da energia? Bom, então se não temos, nós podemos passar para outra aula que vocês vão assistindo também. É falando sobre colisões em fluxo. Na parte de colisões... Sim, Raj, o Raj está perguntando se eu vou disponibilizar a segunda AP com as resoluções corretas. Na verdade, eu já pedi para o monitor entrar em contato com vocês para ele resolver a prova, tá? Então, ele vai resolver com vocês aquela avaliação, porque pode ser importante para vocês, quem for ficar para a final da nossa disciplina, tá? Ei, professor. Então, eu já passei para ele a atividade de resolver com vocês a prova.
Oi. E, professor, tinha uma questão lá que tinha um objeto sobre uma rampa, aí ele estava descendo, tinha uma força para baixo, aí ele deslizava e a aceleração era para cima. Estava certo aquele enunciado? Estava assim, é exatamente. O tiro da questão era isso. Porque se você olhar bem, a força de atrito está apontando para onde? Pois é, a força de atrito está apontando para cima. Se você tem uma força para cima, você teria a aceleração para cima, mas ele disse que o objeto estava deslizando, tá certo? Lembrem bem, pessoal, não só obrigatoriamente você tem a aceleração para frente e o objeto não obrigatoriamente vai para frente. Se você lembrarem bem de um carro que se desloca a 100 km por hora. Exato, Giovanni, contrário ao movimento. Se o carro está se deslocando a 100 km por hora para a direita, na hora que aperta o freio, o carro continua a ir para a direita. Mas para onde está a aceleração? Para a esquerda. Então ali era a questão da interpretação, tá bom? Era, exatamente, para cima. Pois é, o monitor vai trabalhar com vocês isso daí, ok? Embora alguns de vocês, quem me explicou direitinho, mas que errou o cálculo, tá, do coeficiente de atrito, eu coloquei 0,5. É por isso que a nota de vocês, alguns de vocês está quebrado. 3,25, 2,25, porque eu considerei quem descreveu mais ou menos direito a questão, mas errou no cálculo, 0,5, tá bom? Então, para a gente encerrar a nossa parte da nossa aula, vamos falar sobre momento linear, ou quantidade de movimento linear. Nesse caso, quantidade de movimento é nada mais que definida por isso aqui. É uma grandeza vetorial, olhem a setinha aqui em cima, que é o produto da massa pela velocidade do objeto. Essa grandeza foi definida lá por Newton, né? Como sendo associado a um impulso, ou a quantidade de movimento que um corpo tem, que leva em consideração a sua massa, mas também a sua velocidade. É tanto que no SI, a unidade para a quantidade de movimento é o quilograma metro por segundo. E se a gente lembrar da segunda lei de Newton, diz o seguinte, que o somatório de todas as forças que atuam sobre o objeto é o produto da massa vezes a aceleração. O somatório de todas as forças é a massa que multiplica a derivada da velocidade em função do tempo. Como a massa é uma constante, e eu posso tirar de dentro da derivada, eu também posso colocar para dentro da derivada. Então, o somatório de todas as forças é a derivada dt de mv. Só que quem é mv, a gente definiu agora, é o momento linear. E é por isso que nós chegamos nisso aqui. A segunda lei de Newton, quando ela foi originalmente proposta, ela foi proposta como uma taxa de variação do momento linear, da quantidade de movimento linear em função do tempo. Depois é que a gente utilizou esse formato aqui. Somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Por isso que eu falei para vocês que a segunda lei de Newton não é uma fórmula, F igual a ma. A segunda lei de Newton diz que a taxa de variação, né, da quantidade de movimento de um corpo, ela é igual ao somatório das forças que atuam nesse objeto para mudar o movimento dele, ou as forças resultantes. Tá? E professor, e pode colocar a massa lá para dentro, do jeito que você fez? Pode. Vamos lembrar lá por exemplo, tem a função f de x, 2x ao quadrado. Se a gente derivar isso daqui, como foi que vocês aprenderam? Eu tiro a constante de dentro da função e derivo apenas aquela que tenha a minha variável, né? Então fica 2 vezes 2x. Só que eu posso fazer o passo contrário. Por exemplo, o passo contrário seria você colocar a tua constante de volta para dentro do teu parênteses. Isso não impede. Foi por isso que eu fiz a massa colocando de volta para dentro do parênteses. Eu posso fazer isso. Tá? Bom, essa parte aqui, pessoal, do movimento aqui, está associado com o movimento de diversas partículas, sistemas de partículas. É a beleza do cálculo, exatamente, Rádio. Mas que a gente vai abordar só no início da Física 2, por conta do nosso tempo.
E aí, para a gente compreender a parte de colisão, tem que se, então, aplicar a segunda lei de Newton ao corpo, que se comporta como uma partícula. E aí leva ao teorema do impulso ou momento linear. Como assim? Se aqui eu tiver uma superfície qualquer, e eu tenho um objeto aqui, que esteja se deslocando com determinada velocidade v, e tem uma massa m, isso quer dizer que ele tem um momento p, quantidade de movimento. Então, esse objeto ele vai entrar em contato com a superfície, tá? E vocês concordam que antes do movimento, antes do choque, ele tinha essas configurações. Depois do choque, que eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que essa colisão, ela acaba invertendo um componente da velocidade e também o momento. Como assim um componente da velocidade? Ora, eu tinha uma velocidade aqui que estava em cima do eixo x e uma outra velocidade que estava em cima do eixo y. Vx. Esse objeto continua com Vx na direção da direita, só que a componente Vy foi invertida. Foi invertida por conta da colisão. Então, depois houve alguma coisa que inverteu algumas componentes. E isso eu posso, então, dizer que a interação entre o meu objeto e a minha superfície permitiu essa inversão. Tá? Essa inversão, ou pelo menos essa parte da colisão, a gente chama que é um impulso. O impulso é nada mais do que uma variação, tá, da quantidade de movimento, ou de movimento linear desse objeto. Então, ele coloca o impulso aqui com a letra J maiúsculo, que é nada mais que a variação do momento linear, ou o momento linear final, depois da colisão, menos o momento linear antes da colisão. Tá? E como essa colisão aqui é muito complicada, pessoal, porque eu não sei como é que a força que atua sobre esse objeto se comporta ao longo do tempo. E aqui vem um outro adendo. Eu vou ter um tempo muito curto de interação entre esse objeto, tá? Ah, a gente está perguntando se a quantidade de movimento é o mesmo que o momento. Sim, é um movimento, só que em uma dimensão, movimento linear. Então, a gente chama quantidade de movimento linear ou momento linear. Por quê? Porque quando a gente começar a botar os corpos para girarem, aí você vai ter uma quantidade de movimento angular, ou momento angular. Então, nessa integralzinha, essa força aqui, agora a força depende do tempo. Só que eu não sei qual é o formato dessa equação. E aí, nessa situação, eu vou ter que... O impulso é a integral da força que depende do tempo. Olha só que interessante. No potencial da força elástica, vocês calcularam a integral da força de x dx. Aqui é a integral de força de t dt. Só que se eu considerar uma força média que atua sobre esse objeto, eu posso tirar essa força da integral e simplesmente ficar a integral de dt, de ti até o tf, que me dá o tempo final, menos o tempo inicial, que é nada mais que o meu ΔT. Está bem aqui. Então, o impulso é nada mais que a força média que atua sobre o objeto, vezes o intervalo de tempo. Eu sempre gosto de dar esses exemplos de impulso, porque você depende do tempo de interação entre os objetos. Então, por exemplo, imagine... eu vou tentar modificar o exemplo. Eu sempre dou o exemplo da bolinha de ping-pong, bolinha de tênis de mesa. Porque algumas vezes o bom jogador, ou a pessoa que joga tênis de mesa, ela consegue dar um impulso muito grande na bolinha. Simplesmente raspando a raquete durante o momento de colisão com a bolinha. E aí o que acontece? Por mais que o tempo seja muito curto de interação, mas esse tempo muito curto de interação faz com que a força de interação entre esses objetos seja muito grande, muito alta. Se ela é muito alta, o impulso que é dado a essa bolinha é muito alto. E se o valor é alto, isso vai se converter em quê? Em aumento da quantidade de movimento.
que eu lembro a vocês, que é o produto da massa pela velocidade. Ora, se a massa da bolinha de ping-pong é baixinha, isso significa que a velocidade com que ela vai ser impulsionada é uma velocidade muito alta. Tá? E é por isso que quem assistir, quem gosta de tênis de mesa, vê que os jogadores, eles não dão as raquetadas no mesmo sentido da bola, mas eles dão raquetadas como se fosse raspando a bola, ou pelo menos assim, no plano Y, enquanto a bola vem no plano X, para tentar minimizar esse tempo de contato, fazer com que essa força, o impulso seja grande. E aí vem a parte também de conservação do momento linear, que aí entra uma lei de conservação, dizendo que o momento inicial de um objeto é igual ao momento final, assim como a parte de energia, e aí entra as conservações desse momento e os tipos de colisões, né? Colisão inelástica em uma dimensão, onde na colisão inelástica de dois corpos, a energia cinética dos dois corpos não é conservada. Se o sistema é fechado e isolado, o momento linear total é conservado sim, e a gente pode expressar esse momento por isso aqui. Tá? Agora, se os dois, que aí é na situação da colisão inelástica, né? Se os dois corpos agora se movem juntos após a colisão, essa colisão é chamada de perfeitamente inelástica. É aquela situação que você tem dois objetos, eles estavam vindo com uma determinada velocidade, e agora os dois saem unidos, colisão perfeitamente inelástica. O Robson está perguntando, quantidade de movimento é a força, variação do tempo? Não, o Robson, na verdade é o impulso. O impulso, tá? E vamos lá. É a força média que atua sobre o objeto vezes o intervalo de tempo. Tá bom? A quantidade de movimento é que vai ser igual a tudo isso daqui. Força média, tá? Vezes intervalo de tempo, que é igual ao impulso. Tá bom? Ok. E aí, claro, essas equações aqui, se você tiver colisões elásticas em uma única dimensão, vai dizer que a velocidade final do primeiro objeto é nada mais que a razão entre a subtração das massas e a soma das massas e a velocidade inicial dele, e aqui a soma das duas massas e a velocidade inicial do corpo 1. Tá? E aí entra a parte de colisão dos dimensões também. Mas vamos fazer uma aplicação. Uma bola de 0,70 kg está se movendo horizontalmente com uma velocidade inicial de 5 metros por segundo. Quando se choca com a parede vertical. Então, está aqui a nome de bolinha. Minha velocidade inicial, vou colocar nesse sentido de movimento. Massa M. E, nesse momento que for o momento antes, a velocidade inicial é de 5 metros por segundo. Módulo dela. Na situação depois, ela ricocheteia. E agora eu tenho a velocidade final, cujo módulo é de 2 metros por segundo. Tá? Ele quer saber qual a variação, qual o módulo da variação do momento linear da bola. Aqui é a aplicação direta. Se você olhar bem, ó, eu tenho um momento linear no início, que é o produto da massa vezes a velocidade inicial. Então, o módulo do P0 é a massa 0,70, que multiplica a velocidade 5,0. E aqui, 3,5. E aí eu pergunto 3,50. Então, 3,5. Vou contar as casas decimais. Qual a unidade, então, do momento? É o quilograma metro por segundo. Tá? Ele chegava com isso aqui. Tá? E depois, momento final, vai ser igual a massa do seu objeto vezes a velocidade final desse objeto. E aí, vamos primeiro para uma consideração aqui. Tá? Se eu considero que esse objeto está vindo para cá, para essa parede, e esse movimento tem velocidades que eu considero como positivas, então o momento vai ser positivo. Mas se meu referencial, então, adotava aquele que era positivo, e aí ele está vindo para cá, significa agora que o meu momento linear final vai ser um valor negativo.
tá bom? Mas em módulo, isso vai ser importante por conta das contas vetoriais, tá bom? É o valor de 0,70 e multiplica a velocidade final, que ele saiu com 2 metros por segundo. E, portanto, 1,4 quilogramas metros por segundo. Portanto, a variação do momento linear é a variação final menos o momento inicial, tá? Se eu colocar em módulo, o que eu vou ter? Vou ter o valor de 3,5. Opa, desculpe, 3,5 não. É o final menos inicial. Que é final 1,4 menos o 3,5. E aí, por favor, essa conta aqui vai dar menos 2,1 quilogramas metros por segundo. Bem simples, só aplicação direta dessa forma, tá bom? E outra seria, eu vou apenas pincelar para vocês aqui esse exercício. Essa figura abaixo mostra uma vista superior da trajetória de uma bola de sinuca, cuja massa dela é 0,165 kg, que se choca com uma das tabelas. Tabelas, na verdade, essa parte aqui, ó, tá bom? A velocidade escalar da bola antes do choque, então vamos colocar isso como inicial, aí a velocidade escalar é o valor 2,00 metros por segundo. E o ângulo θ1 inicial é 30 graus. O choque inverte a componente y da velocidade da bola, mas não altera a componente x. Ele quer que a gente determine um ângulo θ2 e a variação do momento linear da bola em termos de vetores unitários. E aí vamos devagar. Vejam que temos vetores unitários, então vou ter que adotar o momento linear aqui inicial. Tá? E eu vou ter um momento linear final. Sendo o momento linear inicial, lembrando que o momento linear é nada mais do que a massa vezes a velocidade do objeto. Assim, a velocidade do objeto pode ser definida em dois componentes. Vx na direção y, mais Vy na direção j. Distribuindo a massa para cada um, eu tenho que o momento linear é m Vxi mais m Vyj. Só que o produto m vezes Vx é um momento linear, mas em cima de que eixo? O eixo x. Então, momento linear em x mais momento linear em y, j, se eu estiver trabalhando apenas com duas dimensões. Tá bom? E aí, nessa situação, você diz que a componente dessa velocidade é 2 metros por segundo, mas é um momento escalar, então é só fazer a decomposição. Eu tenho que essa velocidade inicial. Se esse ângulo aqui é θ1, então eu posso colocar aqui, ó, um outro sistema coordenado que seja paralelo ao eixo y e tem continuidade aqui com o eixo x. E esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Se aqui é 30 graus, esse ângulo aqui embaixo vai ser o de 60 graus. O ângulo que eu vou chamar de alfa. Assim, a componente de V inicial em x é o valor da velocidade inicial V0 vezes o cosseno do ângulo alfa. Então, V0x, quem é? V0 é 2 vezes o cosseno de 60 graus. Por favor, calculem para mim quanto é que vai dar o 2 vezes o cosseno de 60. Ótimo. Só que aqui, na verdade, o cosseno de 60 é 0,5, multiplicado por 2, é o valor
de 1,0 metros por segundo. E a V0y vai ser o V0 vezes o seno de 60 graus. V0y, portanto, vai ser o valor de seno de 60 vezes 2, que é aproximadamente 1,73 metros por segundo. Então, o vetor V0 aqui, pessoal, olha só, como é que vai estar apontando o vetor velocidade inicial zero? É V0xi mais V0yj. Então, o vetor V0, quem é? Em termos de vetor V0, ele está apontando tanto para o componente positivo de x como positivo de y. Então, o valor de 1,0i mais 1,73j. Então, o momento linear inicial é a massa desse objeto, está aqui, ó, esses produtos, 0,165, que multiplica 1,0i mais 1,73j. Então, o momento linear é o valor de 0,165 na direção i mais aproximadamente 0,29 na direção j, quilogramas, metros por segundo. Tá? E aí, bem simples, a gente já dá aqui o mote da questão. Eu quero determinar o ângulo θ2. Olha, se isso aqui é uma colisão que a bola não está rolando, não tem dissipação de energia por conta do rolamento da bola, né? Então, se ela bate nesse ponto, ela vai sair obrigatoriamente com o mesmo ângulo de entrada, que é o ângulo θ1. Então, o ângulo θ2 é igual ao ângulo θ1, é igual ao ângulo de 30 graus. E a variação do momento linear da bola é nada mais do que encontrar agora o momento final do objeto. Porque a gente sabe que a variação do momento linear é o momento final menos o momento inicial. Mas quem é a quantidade de movimento inicial? Da mesma forma vai ser quem? A massa que multiplica a velocidade final do objeto. E quem é o vetor velocidade? Aquele geral, a dica. O choque inverte só a componente y da velocidade, mas não altera a componente x. Assim, a velocidade em x é igual à mesma velocidade inicial, que é o valor de 1,0 metros por segundo. Mas a componente vy, ela menos v0y, que é menos 1,73 metros por segundo. Portanto, o momento final é esse mesmo vetor, só que com o sinal invertido no y. Mais 0,165 na direção i, menos 0,29 na direção j, quilogramas, metros por segundo. Ora, agora que eu já tenho esses dois, posso substituir aqui o meu delta P, que é a variação. Momento final, mais 0,165i, menos 0,29j, mais menos, veja bem o que é menos, tá? O inicial, 0,165i, menos 0,129j. Portanto, a variação do momento é, corta esse daqui com esse daqui, menos 0,58j quilogramas metros por segundo. Olha, por que deu negativo? Olha só, o teu objeto, a única coisa que ele inverteu foi o sentido do movimento. Se eu adotar aqui as coordenadas para cima são positivas, quem está apontando para baixo são coordenadas negativas. E, portanto, o teu objeto teve a variação do momento em direção a valores
negativos em direção ao sistema coordenado negativo. Por isso que deu uma variação aqui negativa da quantidade de movimento. Ok, pessoal? Bom, pessoal, aqui então eu encerro essa parte aqui da nossa aula. E aí eu pergunto, quais as dúvidas então que ficaram aí até agora nesse momento? Eu passo a gravação também. Professor, Ó,